Livro de João, apóstolo João, o discípulo mais próximo, mais chegado, aquele que quando Jesus ia ensinar, reclinava a cabeça no peito dele, ele fora conhecido como o discípulo amado, né? Embora todos os outros fossem, mas João de fato tinha uma relação muito próxima, muito íntima com Jesus, e foi exilado na ilha de Patmos. É também o escritor de 1 João, 2 João e Apocalipse também. Então, João, assim como Paulo, contribuiu com boa parte do Novo Testamento. Ele escreve, então, o livro de João, ele escreve 1 João, 2 João e morre velhinho, de morte morrida, como diz o outro, lá exilado na ilha de Patmos. Mas ainda deixa para nós uma das contribuições mais interessantes do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que significa apenas revelações. O nome é Apocalipse, né? Mas significa revelações. Então, João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não, diga, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Vou repetir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém. E a minha oração nessa noite é que cada pessoa que está aqui nesse lugar, possa descobrir a riqueza que é a tua palavra. Minha oração nessa noite é que o teu povo que está aqui tenha um compromisso íntimo, vital com a tua palavra. Em nome de Jesus. Quando eu ouvi essa palavra Deus, imediatamente vinha na minha mente um trono gigantesco e um homem todo vestido de branco, bem velho, com barbas brancas, compridas, sentado naquele trono e olhando para mim com uma cara bem rígida, bem assim, sabe aquelas caras de segurança de shopping center? Ou então aqueles caras, nem de segurança de shopping center, mas aquele pessoal que fica fazendo segurança de carro forte. Você já viu algum daqueles homens rindo? Ali é para intimidar o sujeito mesmo, não chegar nem perto, né? Essa era a visão que eu tinha de Deus. E hoje é um dia muito especial para muita gente. Se comemora o Dia dos Pais. Também é um dia triste para muitas outras pessoas, principalmente aquelas que perderam seus pais cedo, ou que tiveram relações bem traumáticas com os pais, com o pai. É um dia triste também. Mas eu queria falar para vocês sobre o maior pai do mundo, Deus. O maior pai do mundo. O nosso paizão. Aproximadamente, mais ou menos, na verdade, há 10 anos atrás, eu tive um outro entendimento, uma outra compreensão a respeito de quem Deus é. De quem Deus é. E durante todo o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus, o Filho amado, numa relação com Deus, que é a relação que nós devemos ter com Deus também. Você não vai ver Jesus orando, dizendo assim, Deus, né? O único momento que Jesus chama Deus de Deus é quando ele está na cruz do Calvário e ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? E embora, no fundo, Jesus não fora desamparado de Deus, do Pai,
E o que estava acontecendo ali é algo muito mais enigmático, muito mais triste do que nós podemos imaginar. E, como eu falei na semana passada, contradiz veementemente a doutrina dos gnósticos, que diz que Jesus era só um fantasma, que todo o sofrimento dele foi artificial, que na verdade Jesus era como um anjo aqui na terra e ele não sentiu dor nem fome, mas tudo que ele fez foi simplesmente um grande teatro. Contradizendo tudo isso, na verdade, pela primeira vez na história de toda a eternidade, o Filho estava se separando do Pai. E ele sofreu com isso. Você pode imaginar? A gente chora tanto quando um parente nosso querido morre. Tem gente que quer pular dentro do caixão. Quantas e quantas vezes eu já vi. Me leva com ele, eu quero ir junto. E se as pessoas que estão ali deixarem, ela pula mesmo e é enterrada com aquela pessoa. De tamanha tristeza e angústia e o sofrimento. Agora você imagina Deus que nunca na história de toda a eternidade, nunca em toda a história da eternidade, porque Deus é eterno, nós não somos eternos, nós somos imortais, é diferente. Nossa alma nunca vai morrer, mas nós fomos criados um dia, então nós não somos eternos, nós somos imortais. Amém? Deus é eterno. Então, um dia, na história da eternidade, o Filho se separou do Pai. Morte é isso, a separação. Isso é que é morte. Quando Adão foi expulso do paraíso, ele foi expulso porque ele morreu espiritualmente. Deus falou com ele: no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E embora inicialmente ele não tenha morrido fisicamente, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com o Pai. No exato momento que o homem pecou, o espírito dele morre. E ele é expulso do paraíso, então ele é separado de Deus, porque ele havia pecado, então houve morte. Morte é separação. Quando a sua alma sai do seu corpo, se separa do seu corpo, isso é morte física. Quando Adão pecou, ele se separou espiritualmente de Deus, morte espiritual. E quando uma pessoa ela morre sem Deus e ela se separa eternamente para sempre, é então chamada de morte eterna. A Bíblia chama isso de morte eterna. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, na cruz do Calvário, Jesus então se separa, o Filho se separa do Pai, e ele então chama ali o Pai de Deus. Tamanho desespero, sofrimento que estava acontecendo ao Filho de Deus. Mas em toda a história do Novo Testamento, você vai ver Jesus se relacionando com Deus da seguinte forma: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E você vai ver ali diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu rogo ao Senhor. Aliás, o Senhor sempre me escuta. A relação de Jesus com Deus é exatamente a nossa, precisa ser exatamente o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus, de filho. Então, Deus, ele é sim o maior pai do mundo, é o nosso paizão. E essa compreensão muda a nossa relação. Quantas e quantas vezes eu vejo na televisão as pessoas dizendo: olha, você tem que pegar Deus e colocar ele no canto da parede e exigir dele para ele te abençoar. Quantas e quantas vezes eu já ouvi. Aliás, hoje eu não ouço mais essas besteiras que bate aqui e volta, né? E eu fico pensando: meu Deus, um filho meu não precisa me colocar na parede, porque aquilo que o filho pede e que o pai entende que é bom para ele, e se o pai for um pai com um coração amoroso, ele tem o maior prazer de suprir as expectativas e as necessidades e os desejos até do filho.
Então, hoje à noite, aproveitando essa atmosfera que nós estamos vivendo, quantas mensagens eu já recebi hoje do Dia dos Pais, os irmãos me festejando. Teve até um abençoado que mandou, está até aqui ele, uma foto para mim de um filho que foi lá com a chave de fenda e escreveu lá no carro do pai, né? Pai, eu te amo. Aí, acho que está alguma coisa assim na foto. Certamente esse pai vai chorar. Não tem como ele não chorar. Isso mesmo, né? E aí Glauco mandou para mim, foi muito legal, encaminhei para muita gente. Então, amados, o tipo de relacionamento que nós temos com Deus, a forma que nós vemos Deus, vai determinar o tipo de relacionamento que nós temos com Ele. A primeira convicção que você precisa ter nessa noite é que Deus é um Pai maior do que você, daquilo que você pode compreender ou imaginar ou pensar. Deus é um Pai tão grande, Deus é um paizão. Você pode dizer isso? Deus é um paizão. Pronto, Deus é um paizão. A natureza dele é uma natureza paternal. Porém, esse texto que nós acabamos de ler hoje à noite traz um ensino muito correto para o nosso coração, que precisa trazer ensino para nós. Nós lemos em João, no capítulo 1, no verso 11, o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Do que isso está falando? Isso está falando daquela entrega que o Pai fez do Filho para nós, para a humanidade. Jesus, ele nasce, amados, num contexto, ele não foi um fantasma, ele foi gerado de uma forma sobrenatural, misteriosa, poderosa, mas ele foi gerado de uma forma também natural. A Bíblia diz que Maria, ela concebe. A concepção de Maria foi uma concepção espiritual. O Espírito Santo, no ventre daquela mulher, começa a gerar. Foi algo sobrenatural, não foi algo natural. E na verdade, é importante a gente entender que, embora Maria fosse a gestadora, né, aquela que gerou aquele bebê, ele nasce com o DNA divino. A personalidade de Jesus era divina, por isso ele não tinha pecado. Então ele foi engravidado. Olha que coisa linda, o eterno. Isso é algo maravilhoso que precisa encher o nosso coração de alegria. Deus, amados, ele desce, ele engravida, né? Há uma relação e ela é pura, ela não é uma relação qualquer. Maria já era de outro homem, José. Então, né, Deus ele respeita isso. E o Espírito Santo, então, vem e gera aquele menino no ventre daquela mulher. Ele cresce com uma natureza divina, ele nasce e ele então vem para os seus. Quem são os seus aqui? A promessa era de que Jesus nasceria na Judéia, em Belém. Então ele vem para os seus. E a figura é muito forte porque não houve nem espaço para Jesus nas hospedarias daquele tempo. Estavam todas lotadas, por causa do censo, por causa do recenseamento, todo mundo voltando para suas cidades. Não havia espaço, ninguém recebeu Maria. E isso fala já da atitude hostil que o mundo teria para com o Filho de Deus. Já é o primeiro momento, né? O primeiro ato da humanidade para com o Filho de Deus é um ato de rejeição. Ele cresce e aos 33 anos de idade, ele é batizado no Rio Jordão e ele dá início ao seu ministério na terra. Ele começa então a ensinar e a falar de uma forma como nunca antes a respeito de quem Deus era. E em todas os seus dias na terra, ele tentou de todas as formas, de todas as maneiras, apresentar Deus como um pai
amoroso, como um pai presente, como um pai cuidadoso. Mas, porém, entretanto, todavia, ele não foi recebido. Por isso o texto diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele não foi bem recebido. Eles não creram nele. Eles não o aceitaram como filho de Deus. Você é filho de Deus. Tem até um texto que passa em Marcos, capítulo 6, onde ele chega na sua cidade e os vizinhos e as pessoas que conheceram ele desde pequenininho começam a dizer assim: esse é que é Jesus, mas é ele que é Jesus, é esse aí. Nós vimos esse menino crescer aqui, não é ele, filho de Maria, irmão de Judas, de Tiago? Não estão aqui conosco seus irmãos e suas irmãs? Esse aí que é Jesus. Eu pensei que era outra pessoa, mas é ele que é Jesus. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar poucos enfermos. Tamanha era a incredulidade deles. E esse estado de incredulidade foi, então, se agigantando durante o seu ministério, de maneira que ele foi morto, ele foi rejeitado. A crucificação, embora do ponto de vista de Deus seja uma insistência de Deus em nos abençoar e nos salvar, do ponto de vista humano, a crucificação foi uma total rejeição aos planos de Deus. Você precisa saber disso. Jesus foi morto porque o homem, a humanidade, rejeitou o plano do Pai. Nós, do ponto de vista de Deus, estava tudo certo. Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria infinita, ele já via isso se concretizando, que a humanidade não aceitaria o Filho de Deus. A humanidade não iria aceitá-lo. Aqueles homens, aqueles judeus, aquelas pessoas que estavam ali, naquele contexto, naquele momento, não aceitaram. Mas o verso 12 traz uma esperança muito grande para nós. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? De quê? De se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pronto, isso é revolucionário, porque infelizmente há uma compreensão equivocada das pessoas no mundo todo. Eu também sou filho de Deus, e isso tem gerado muitos conflitos, inclusive religiosos. Mas a verdade, ela é libertadora. Não, mas eu também sou filho de Deus. Quem é que você pensa que você é? Porque você é filho de Deus e eu não sou? Mas na verdade, as pessoas não são filhas de Deus porque são religiosas. Pelo contrário, se nós formos avaliar bem, foram os religiosos que mataram Jesus. Em nome da religião, que muitos conflitos, muitas divisões, muitas guerras, muitas brigas acontecem no mundo inteiro. Então, amados, esqueça um pouquinho a religião e pense exatamente no que eu vou falar para você. O judeu tinha essa compreensão também. Nós somos filhos de Deus. E um dia Jesus falou com eles: olha, Deus pode suscitar filhos até dessas pedras, se Ele quiser. Mas vocês, com coração perverso, maldoso, vocês não são filhos de Deus. E eles ficaram mais irados ainda com Jesus. Então, há uma compreensão a respeito disso. E isso precisa ser esclarecido nessa noite para que você tenha uma posição exata diante de Deus. A gente precisa separar duas coisas. A primeira coisa é: Deus ama todas as pessoas que há na terra. Isso é fato. Deus ama todo mundo. Deus não ama
o sujeito porque ele é da Assembleia de Deus mais do que ama o católico. Deus não tem isso, ele não faz acepção de pessoas. Amém? Vocês estão entendendo? Deus não nos ama porque nós estamos aqui nessa noite, né, reunidos, cantando louvores, adorando a Ele, levantando as mãos. Deus não nos ama mais do que ama aquela prostituta que está lá agora na Pituba, ali naquelas esquinas ali. Deus não nos ama mais do que ama aquela mulher, ou aquele homem que está lá fazendo programa, vendendo o seu corpo. Tem gente que acha isso, mas isso não é verdade. Deus nos ama de igual maneira. Aliás, Deus amou a todos nós, a cada um de nós, muito antes, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem um amor todo especial por todos nessa terra. Por todos. Porém, é preciso entender que, embora Deus ame todas as pessoas, nem todas ainda são filhas. Isso precisa ficar muito claro para nós. Veja que o texto é claro: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui tem um segredo importante. É necessário sim receber Jesus. É necessário sim abrir o seu coração e receber o Filho de Deus no seu coração, para que você também seja filho de Deus. Aos que creem no seu nome, é necessário crer no nome de Jesus. É necessário crer. Essa expressão crer no nome de Jesus não é só crer no nome Jesus, não, Yahvé, não. É crer na pessoa dele, como alguém que fora enviado de Deus, enviada pelo Pai para exatamente abençoar você, te resgatar desse mundo perdido. Isso fala de regeneração. Agora, isso também fala para nós, isso aponta também para um outro texto que está diretamente conectado nesse, que é o de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 25, que diz assim: porque uma mulher, você conhece a história, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, Marcos 7, 25, foi e lançou-se aos seus pés. Você conhece. Jesus estava caminhando com seus discípulos debaixo do sol da Galileia, aquele calor, aquele quinturão terrível, ele caminhando com os discípulos. Vem uma mulher grega, cirofenícia, né? Mateus traz mais revelação a respeito da identidade dela, da natureza, de quem ela era. Era uma mulher grega, cirofenícia. E Marcos aqui está dizendo, Marcos também fala, aliás, esta mulher era grega, cirofenícia, de nação, e ela rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio, o espírito maligno que estava nela. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e saciá-los aos cachorrinhos. É até um termo confuso, né? Que a gente, poxa, cachorro, Jesus está chamando aquela mulher de cachorrinho. Mas, bom, isso é um momento, é uma outra história que eu vou explicar daqui a pouquinho. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra, vai, e o demônio, o espírito imundo, saiu da filha dela. Bom, olha que coisa interessante. De um lado, nós temos Jesus dizendo exatamente isso. Ele veio para o que era seu, né? Que exatamente aquele contexto ali dos judeus, ele nasce dentro de um contexto, dentro de um momento da história, no coração de um povo, ele é esperado por esse povo, há promessas, há bastante coisa escrita a respeito dele. Ele não chegou assim de paraquedas, a gente precisa entender isso. Jesus não caiu assim, o Espírito Santo foi lá, que bonitinho, aquela mulher é tão bonitinha, oh meu Deus, olha, eu vou lá engravidar ela. Não foi isso que aconteceu. Existe toda uma história
história, eles conheciam a história, eles não eram ignorantes a respeito da história, eles conheciam toda a história, eles são o povo escolhido de Deus, eles são o povo separado de Deus, por isso é muito insidioso essa rejeição. Então, Deus prepara aquele povo de uma forma sobrenatural, se revelando a eles, desde os primórdios dessa nação. Aliás, a própria existência dessa nação é um ato de bondade, de revelação, de promessa de Deus. Então, essa nação, na verdade, é o povo escolhido, ela nasceu no coração de Deus. Você pode imaginar isso? Eles foram protegidos por Deus em toda a história da humanidade. Tudo que aconteceu com esse povo aconteceu debaixo de uma proteção, de uma provisão. Se você vê desde os primórdios do chamado de Abraão para constituir essa nação, até o deserto, até a vida no Egito, tudo que eles passaram debaixo de um cuidado de Deus e de promessas maravilhosas. E agora, então, esse menino nasce nesse contexto e eles rejeitam praticamente todo o seu passado, toda a sua história, e eles não creem nesse menino. Eles rejeitam esse presente de Deus. Desse lado. Do outro lado, uma mulher com um filho, uma filha, em outra tradução diz, miseravelmente endemoniada, cirofenícia, de origem grega, que não conhece absolutamente da história daquele homem. Ela não sabe absolutamente nada da história dele. Ela não conhece as promessas, ela não conhece os milagres no deserto, ela não conhece o cuidado de Deus, ela não sabe nada. Simplesmente porque alguém disse de Jesus para ela, fé brotou no coração daquela mulher. E ela fala, eu vou lá me encontrar com esse homem. E ela vai. E chegando perto dele, e podendo falar com ele, ela pede a ele uma graça. Ela pede a Jesus um milagre. Ela pede a ele um favor. E Jesus diz para ela, sinto muito, mas eu não vou poder te atender, porque eu estou cuidando de outra coisa. Já aconteceu isso com você? De você pedir um favor a alguém, você ter ouvido que aquela pessoa é um especialista e naquilo que você está precisando, aquela pessoa sabe muito, você vai até ela, eu não vou poder te atender. Foi exatamente isso. Eu não vou poder deixar de dar atenção aos filhos, né, para cuidar dos estrangeiros. Foi só isso que Jesus disse para ela. Jesus não está chamando ela de cachorra não, viu gente? É uma expressão bíblica, é uma figura, é uma expressão literária para dizer que Jesus não estava interessado em deixar de dar atenção ao seu povo para dar atenção aos estrangeiros. E Jesus diz isso para ela, olha, ele fala exatamente isso. Não é conveniente pegar as bênçãos, pegar aquilo que Deus preparou para os filhos e dar para os estrangeiros. E ela fala assim com Jesus, é verdade, mas pode ser que da mesa de algum estrangeiro caia, do filho, perdão, obrigado, pode ser que da mesa de algum filho caia alguma bênção e eu pegue isso, e eu me alimente disso. Você sabe o que ela está dizendo de fato para Jesus? Você sabe o que essa conversa gira em torno de quê? De fé. Veja, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você sabe o que de fato ela está dizendo para Jesus? Eu sei que o Senhor veio para cumprir uma missão
especial de Deus no meio do seu povo. Mas o seu povo não está crendo no Senhor da maneira correta, da maneira certa. Mas eu creio, eu sei que o Senhor foi enviado de Deus. E isso tocou no coração de Jesus. O que toca no coração de Jesus não é o seu choro, não é o seu desespero. Você pode chorar de rachar o bico. Não é o seu desespero. Essas músicas malucas que diz aí, chorando e não sei o quê, não é nada disso. Tem algum texto no Novo Testamento que diz que é chorando que você vai mover o coração de Deus? É fé. O que move o coração de Deus a nosso favor é a fé. O coração do Pai é tocado, ele se abre por meio da fé. E havia uma fé no coração desta mulher, porque eles não criam, mas ela creu. E a pergunta, na verdade, que me vem ao coração, e eu posso fazê-la a vocês também, é o seguinte: se há cura e libertação para alguém que está se alimentando de migalha, o que Deus não tem reservado para aqueles que sentam à mesa? Você já pensou nisso? Se há cura e libertação para alguém que diz, eu me contento com as migalhas. Ela está dizendo, Senhor, eles não estão recebendo, eles estão jogando o pão fora. Mas eu quero, eu creio. Imagina, amados, o que não haverá de acontecer para aqueles que se sentam à mesa. Quem são esses? Os filhos. Você já ouviu a expressão, Deus é pai, não é padrasto? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, Deus é pai. Ele não é padrasto. Deus é pai. Sabe, eu escrevi isso, eu queria comunicar para os irmãos também. Por toda a eternidade, o coração de Deus tem se mostrado provedor, amoroso e santo. São os três aspectos mais profundos da identidade de Deus. Por quê? Porque Deus proveu o Verbo eterno, a palavra encarnada. Olha que coisa linda, gente, sobrenatural. Você já pensou? A gente não faria isso de forma alguma. Eu vou lá para morrer para aquele povo? Vou nada. Né? Ele sabia de tudo antes. Deus sabia de todo o sofrimento que ele iria passar. Eu achei legal daquele filme. Eu chorei demais assistindo aquele filme. A cabana, quando o camarada está conversando com o papai, né? com a mulher que se representa como Deus para ele. Porque ele está diante dela e ela diz, como é que você... Ele fala para ela, achei forte aquela... Como é que você pode deixar seu filho morrer da forma que você deixou? E aí Deus... papai, né? Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, mas eu não vou falar o final. Só estou contando um pedacinho. Ela tira assim as mangas e ela diz assim, você não entendeu nada. Eu também sofri com ele. Nós perdemos essa percepção. O sofrimento de Jesus na cruz do Calvário também foi o sofrimento do coração de Deus. Ou você acha que Deus estava se alegrando com tudo aquilo que estava acontecendo com o seu filho? De maneira nenhuma. O sofrimento de Jesus foi o sofrimento do Pai, porque João 10:30 diz o quê? Jesus fala o quê? Eu e o Pai somos um. Tudo que Jesus fez, ele fez porque o Pai aprovou, o Pai estava com ele ali. Quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele deu aquelas chibatadas no templo, quebrou aquela vendilhagem que havia no templo, bem que ele podia fazer isso hoje, né? Também. Quando ele vendeu, quebrou aqui, se retou, né? Vamos usar uma expressão bem baiana, se retou com os cambistas ali no templo.
e botou boi, passarinho para voar, boi para correr, aquela vendilhar, vocês estão fazendo a casa de meu pai comércio. O pai estava com ele ali. Quando ele ressuscitou Lázaro, o pai estava com ele ali. Quando ele andou sobre as águas, o pai estava com ele ali. Quando ele estava na cruz sofrendo, o pai também estava com ele ali. O sofrimento de Jesus, Deus sentiu, amados. Ele sofreu junto. Então, ele proveu para nós o verbo, ele mandou o seu filho, ele sabia de tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim, e a Bíblia diz isso, que Jesus morreu por pré-ciência, pré-conhecimento. Deus sabia de tudo. Mas ainda assim, Deus, como um pai amado, ele deu a vida do seu próprio filho amado, Jesus, por esta humanidade, por mim e por você, que andávamos separados dele, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Para quê? Para que nós pudéssemos experimentar vida abundante. O coração de Deus é provedor. E o seu único desejo é nos dar tudo o que precisamos para vivermos como seus filhos nesse mundo. E Pedro fala disso. Lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo. A gente até canta essa música aqui, né? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Essa palavra no Novo Testamento é uma palavra de difícil compreensão. Pô, piedade, o que é piedade? Oh, piedade? A gente fica vendo aquelas imagens barrocas, né, daqueles santinhos assim, né, com aquela carinha triste, assim, isso aí é piedade. Não, não é isso não. Piedade é temor, reverência, sabe? Então, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e ao temor, ao respeito pelas coisas de Deus, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Deus, pelo seu divino poder, nos deu tudo. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus, nosso Pai, já te deu tudo. Amém? Porque Ele é provedor. Ele é provedor. A sua provisão vem de Deus. Tudo que você precisa vem de Deus. Você precisa ter esse entendimento. Não vem do seu marido, não vem do seu emprego, não vem das suas emoções. Vem de Deus. Da sua esposa, não, vem de Deus. Tudo que você precisa vem de Deus. Ele é provedor. Mas esse mesmo João que nós lemos agora, ele nos dá a definição mais perfeita de Deus. E lá em João, 1 João, agora sim, 1 João 4,16, ele diz: Deus é amor. Deus é amor. Ele não faz o amor. Ele não promove o amor. Ele é o amor. Tem até uma música antiga, né, de João Alexandre. O mundo há de passar e toda a profecia. O título da música é a Essência de Deus. Veja essa música. Se não tivesse amor. É linda a música. Eu acho que eu sou meio nostálgico, né? Vocês já notaram isso, né? Mas é linda a música. Essência de Deus. É linda a música. Deus é amor. Olha que definição perfeita de Deus. A definição teológica é: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom. Aí vai papapá. Mas a definição de João, para mim, é perfeita. Deus é amor. Deus é amor. Nenhuma definição é tão perfeita como essa. E a Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não existe
Preste atenção, não existe nenhum amor em toda a história da humanidade, da raça humana, que seja tão grande, tão forte e tão puro como o amor de Deus por mim e por você. Isso nos dá, então, uma imagem do tipo de coração que o Pai tem, do tipo do coração do Pai. O cuidado, na verdade, é o amor em sua expressão mais profunda e prática. Quem ama, já dizia o ditado, cuida. Deus cuidou de você de uma forma toda especial na cruz do Calvário. De uma forma toda especial, Deus cuidou de mim e de você. Então, eu já estou encerrando. Lá em João 14:4 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há o quê? Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou e vou preparar lugar. Mas não, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, há uma expectativa muito grande no nosso coração de que a gente possa compreender exatamente a nossa posição diante de Deus. O que você é e o que Deus é. Ora, Ele nos proveu o maior bem. Ele nos deu o maior amor. E Ele nunca vai mudar de lado. Deus nunca vai se cansar de mim ou de você. Então, se Ele nos deu o maior bem, o seu Filho, Ele nos proveu o maior amor, porque Ele é amor. E Ele, então, cuida de nós de uma forma sobrenatural. Como nós vamos rejeitar tão grande amor? Como nós vamos deixar de nos submeter a esse amor e de trazer e de viver a paternidade de Deus? No dia que você se tornar um filho ou uma filha de Deus, você vai compreender o quão rico, amado, abençoado, próspero, feliz, saudável, santo você é. A gente cantava tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança, e Romanos 8 fala sobre isso. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. E se somos filhos, logo somos o quê? Sabe por quê que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos que nós precisamos, ou nós não vivemos a vida que nós devemos viver, porque ainda nós não entendemos essa questão da paternidade de Deus. Deus é o maior Pai do mundo. Há muitos anos eu deixei de orar. Oh Deus, 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 Deus. Eu oro, Paizinho querido. Pai, minha relação com Ele é paterna. É uma relação de filho e pai. Pai amado, meu Pai querido, Paizinho, oh Pai, Pai amado. É assim a minha relação com Ele. São poucas as vezes, muito poucas vezes, não sei se esse termo está correto, vocês me viram ou me verão orando aqui, porque Deus, nós estamos aqui, Deus. Não, eu não me relaciono com o título, eu me relaciono com a pessoa, com o caráter dele. E o que Ele é para mim? Meu Pai. E a sua vida vai ser muito diferente se você compreender que Deus, e se você entender que Deus é Pai, e que você precisa ser filho. E para ser filho é necessário receber e crer. Receber Jesus e crer. Mas tem ainda um outro detalhe. Fazer a vontade. A Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são filhos de Deus. 3 aspectos importantes: receber, crer e fazer a vontade de Deus.
sua vida vai ser diferente. E receber. Nós precisamos receber Jesus na nossa vida. Isso é muito especial. É diferente. É diferente. Uma pessoa que recebeu, que tem Deus habitando dentro dela, é diferente. É diferente. Tem o Espírito Santo habitando. Imagina, a gente fica olhando, nossa, Maria deve ter sido uma mulher, e a Bíblia a chama de virtuosa, né? Nossa, Maria deve ter uma mulher, deve ter sido uma mulher divina. Porque imagina, o Espírito Santo entrou dentro dela e gerou o Filho de Deus ali. Agora imagine você que tem o Espírito Santo dentro de você permanentemente. O Espírito Santo entrou em Maria e depois cascou fora. Ou você acha que ele ficou lá? A Bíblia diz que o Espírito saía. O Espírito só passou a fazer morada nas pessoas depois da descida histórica do Espírito Santo. O Espírito agora habita dentro de você. A mesma virtude que habitou dentro de Maria, agora permanece permanentemente dentro de você. É diferente, querido. A vida do cristão é diferente. A vida da pessoa que tem Jesus, que recebeu Jesus na sua vida, é diferente. É algo novo, maravilhoso. É algo sobrenatural. O mesmo Espírito que entrou naquela mulher há mais de 2000 anos atrás e gerou aquela criança santa, é o mesmo Espírito que habita em você e está gerando esse Cristo amado dentro do seu coração. Aleluia! Aleluia! É o Espírito de Deus. Isso é algo maravilhoso. Foi papai que permitiu isso. Aleluia! Aleluia! É algo tão maravilhoso. Isso emociona a gente. Eu amo essas coisas. Eu amo saber que eu sou filho de Deus. Eu amo essas coisas. Nós somos filhos amados de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você precisa crer nisso, receber isso.